Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Hoje é o 18º dia, 18º capítulo, um capítulo muito importante do Evangelho de São Mateus. Antes da meditação, com fé e devoção, façamos a nossa oração. Oração a Jesus misericordioso. Jesus, diante de vosso coração aberto, de onde jorram sangue e água, fonte da divina misericórdia por nós pecadores. Venho a vós, com os vasos da confiança, clamar as graças, dons e virtudes desta santa devoção. Eu quero passar pelo teu lado aberto de amor por mim, todos os meus pecados, minhas feridas emocionais e físicas, toda carência e depressão, pois tenho a certeza que passando pelo teu coração serei uma nova criatura. Que os raios claros da tua divina misericórdia, sangue e água, dissipem toda a treva em mim. Tragam-me o perdão e a paz, a graça da conversão e da redenção eterna. Refugiar-me do abismo da salvação, onde nenhum inimigo conseguirá me alcançar nenhuma tentação, e todo o mal será ali neutralizado. Quero passar pela tua misericórdia os meus medos, dúvida, minha vida financeira, todo sentimento de desespero e fracasso. Também todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu as confio a vós, na certeza de que experimentarão o amor de Deus. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, misericórdia inescrutável, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Acendei em nossos corações a chama do vosso amor pelo Espírito Santo, Senhor. A esperança, a certeza de que tudo pode ser mudado pela oração e que eu possa dizer em todos os momentos de minha vida: Jesus, eu confio em vós. Em silêncio, faça agora a sua oração pessoal, apresente a sua intenção para estes 30 dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 18º capítulo do Evangelho de São Mateus. Com muita fé, com muita devoção, queremos meditar esse capítulo que é mais um sermão, é mais uma homilia, é mais um discurso de Jesus. No Evangelho de São Mateus, nós já vimos, o padre vai repetindo,
Quando nós ouvimos falar do Evangelho de São Mateus, precisa vir na nossa mente. Evangelho de São Mateus escrito para os judeus, para mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Evangelho de São Mateus, nós temos 5 discursos, 5 homilias. Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Sermão Missionário, capítulo 10. Sermão das Parábolas, capítulo 13. Capítulo 18, o Sermão da Comunidade. Uma das coisas mais difíceis para nós é relacionamento. Uma das coisas mais difíceis é como viver em comunidade. Então, no dia de hoje, e vocês vão ler o Evangelho, caneta na mão, aqueles que grifam a Bíblia, muito bem, pode grifar. Quem tem caderno de anotações, muito bem, tenha mesmo. Hoje nós teremos uma tarefa, uma lição de casa. O padre de vez em quando dá tarefa, lição de casa. Muitas vezes eu vou lendo os comentários e aqueles que cumprem, o padre coloca ali um coraçãozinho para estimular, para dar os parabéns para aqueles que acertaram a lição de casa. Então, nesse Evangelho, capítulo 18, nesse Evangelho de hoje, Sermão da Comunidade, como viver bem em comunidade. Jesus também tem muitos que chamam de sermão eclesiástico, sermão da igreja. Como viver bem na igreja? Como viver bem na comunidade? Como viver bem em família? Jesus, ele dá 5 conselhos. 5 coisas são essenciais, são necessárias para vivermos bem em comunidade, para vivermos bem na igreja. Antes de começar a falar, Jesus, ele é muito pedagógico, ele pega uma criança e coloca no meio deles, sem dizer nenhuma palavra que já tem explicação central. Jesus está dizendo que para nós vivermos em comunidade precisamos ser parecidos com uma criança. Jesus pega uma criança e coloca no centro, para mostrar a importância de sermos como uma criança. 5 conselhos muito práticos. Você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5. Número 1, você vai escrever ser como uma criança. E aí depois você vai procurar e vai colocar quais os versículos que diz que é preciso ser como uma criança. Tudo no capítulo 18. Então a primeira parte, para vivermos bem em comunidade, precisamos ser como uma criança. Precisamos ser humildes. Precisamos fazer não para ser reconhecido pelos outros. Precisamos fazer não esperando algo em troca. Precisamos ser simples. Uma criança, ela cai, machuca, ela se levanta e continua. Precisamos ser perseverantes. Então, para nós vivermos em comunidade, precisamos ser como uma criança. Precisamos ser simples. E aí tem as características que você quiser da criança. Primeiro conselho de Jesus, ser como uma criança. Depois o segundo conselho, procurar a ovelha perdida. Irmão, irmã, a nossa tendência muitas vezes é trabalhar, é ficar com aqueles que já estão na igreja. Jesus está dizendo, através da sua vida, ele mostra que a sua vida era uma procura por aqueles que estavam afastados. Se alegre por alguém que voltou à igreja. Se alegre por alguém que voltou a ter fé. Muitas vezes é difícil, mas sem ofender, sem humilhar, sem brigar. Não desista das ovelhas perdidas. Não desista daqueles que estão afastados. A igreja é muito mais do que aqueles que estão participando. Devemos buscar e procurar todos aqueles que estão batizados. E se nós conseguimos um desses, nós já fizemos algo enorme pelo reino dos céus. Jesus diz da ovelha perdida. Buscar a ovelha perdida. Gosto muito do Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Jesus diz para Pedro, naquela pesca milagrosa, jogue as redes. Pedro sabia que não tinha peixes. Pedro já tinha tentado a noite toda, mas ali ele pega a sua rede. Onde não tinha peixes, ele joga a rede. Acontece um grande milagre. Irmão, irmã, muitas vezes precisamos jogar a rede, ou as nossas redes onde não tem peixes. Buscar a ovelha perdida. Depois nós vamos para o terceiro conselho de Jesus. Você pode colocar ali correção fraterna. Terceiro conselho, correção fraterna. Você vai procurar os versículos e vai colocar na frente. Número 3, correção fraterna. 2 pontos. E aí depois coloca de qual versículo até qual versículo. Jesus diz assim, se tem um problema na igreja, se tem um problema na comunidade, qual que é a nossa tendência? É falarmos para o nosso melhor amigo. O melhor amigo fala para o melhor amigo, porque pode ter certeza, seu melhor amigo também tem outro melhor amigo. Daqui a pouco todo mundo sabe. A reputação da pessoa nunca mais vai ser a mesma.
possivelmente é uma lenda, mas disseram que uma senhora vinha conversar com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era bispo de Milão, que ajudou na conversão de Santo Agostinho, e ela falava: bispo, eu não consigo controlar a minha língua, falo mal da vida dos outros. E aí ele dizia assim: olha, faz essa penitência. E dizia. E aí ela voltava e confessava a mesma coisa. Um dia o bispo falou assim: tá bom, agora a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai pegar uma galinha, vai despenar toda a galinha, vai colocar as penas da galinha em um saco, depois a senhora volta para conversar comigo. E aí ela pegou, voltou e continuou confessando, falando que ela tinha aquele pecado, aquela tendência de falar mal da vida dos outros. Aí ele falou assim: então agora é muito simples, pega as penas, joga, monta num cavalo, joga as penas todas para o ar, depois você volta. E ela voltou, mesmo pecado. Ele falou assim: agora a última fase, você volta e coleta e recolhe todas as penas e depois vem conversar comigo. Ela falou: impossível, as penas se espalharam. E ele disse: é a mesma coisa quando você fala mal da vida de alguém. Não dá para voltar atrás. Então, claro que é difícil, as pessoas às vezes não aceitam. Às vezes as pessoas vão se sentir ofendidas, vão perder até a amizade. Mas o ideal, correção fraterna, é que você fale diretamente para a pessoa. Olha, talvez isso daqui não seja tão certo, talvez não seja tão bom. Existe algo, eu acho que vocês vão perceber essa palavra. Existe um milindre. O que é um milindre? Uma sensibilidade excessiva. Você faz uma correção, a pessoa acha que é particular para ela. Por exemplo, alguém que faz leitura na igreja, olha, quando você lê, dê um intervalo maior entre a última palavra da leitura e depois a palavra do Senhor. Então os apóstolos continuaram pregando a palavra de Jesus, palavra do Senhor. Não, então os apóstolos continuaram pregando a palavra de Jesus, palavra do Senhor. Ah, mas o padre está me corrigindo, já deixei a minha família, deixei minha casa, não recebo um centavo, eu sou voluntária, onde já se viu, ele quer pessoas perfeitas, aí já cria um mundo, então procura outro. Meu Deus, estou criando um exemplo aqui. Quando alguém te corrigir individualmente, não em público, alguém te corrige individualmente, com toda humildade, com toda calma, acolha. Diga assim: vou pensar, fiz por causa disso. Diálogo, correção fraterna. Correção fraterna, na maior parte das vezes, tem que ser individual. E se a pessoa não gostar, o problema é dela. Se você vê algo errado e não corrige de forma fraterna, o problema também é seu. Corrige uma, não aceitou, fala para o padre, fala para a igreja. Não corrigiu, deixa que se torne público. O Evangelho diz que para viver em comunidade precisamos ser como uma criança. Buscar a ovelha perdida, precisamos ter correção fraterna. Depois o quarto ponto, também extremamente importante, oração em comunidade. Depois você vai procurar, número 4, oração em comunidade, vai procurar os versículos. Rezar em comunidade tem muito mais força, é essencial e vale muito, muitas vezes mais do que rezar individualmente. Oração em comunidade, seja o terço, sejam novenas, seja via sacra e principalmente a Santa Missa. Se não é na igreja, rezar em família. Reze com muito mais, com mais do que uma pessoa. Se você tem um amigo, uma amiga, quando você faz uma ligação, tem essa tradição, começa a conversa por telefone, diz assim, você começa sempre a conversa com uma oração. Vamos fazer uma oração antes de conversar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for rápido, reza só glória. Se tiver um pouquinho mais de tempo, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, não leva 30 segundos. Rezar em comunidade. Esse é o quarto conselho. Quinto e o mais difícil, Jesus deixou para o final. Quinto e o mais difícil, por isso é o texto mais longo. Jesus fala sobre o perdão. Quinto conselho, perdoar. E Jesus dá uma parábola. Jesus conta uma parábola. Existem pessoas que pedem o perdão a Deus, são perdoadas e depois não perdoam os outros. Veja essa parábola e depois coloque, quando Jesus fala do perdão, de qual versículo até qual versículo. Leia novamente, medite e entre fundo nesse capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Jesus mostra uma criança, coloca uma criança no centro. Depois ele faz 5 convites. Primeiro convite, ser como uma criança. Segundo convite, também extremamente importante, algo que muitas vezes é mais fácil desistir, buscar a ovelha perdida. Depois,
Também difícil, correção fraterna. Depois, rezar em comunidade. E por fim, o perdão. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho é riquíssimo. Aplique esses 5 conselhos e seguramente a sua vida será melhor. Se você quiser, entre no site do Padre, ali tem uma meditação diária. Tem um local ali que tem reflexão bíblica, tem uma homilia diária que é feita por padres da minha congregação de Portugal. Então você tem a meditação do Evangelho todos os dias. Você vai entender o contexto da Bíblia, você vai conhecer ainda mais a Sagrada Escritura. www.padredanielribeiro, tudo junto e por extenso, P-A-D-R-E, Padre Daniel Ribeiro, scj.com.br. Entra lá, tem mais de 50 livros disponíveis dos santos do começo da igreja, um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Então entre no site do Padre, pesquise, leia. Aqueles que quiserem, muitos já fazem isso, o Padre fica muito grato por isso. Se você quiser contribuir para a manutenção e a continuação dos vídeos, para a manutenção e continuação do site, e também quiser ajudar futuras vocações, futuros padres que estão sendo formados, faça qualquer doação. Nós temos aqui o Pix. A sua doação ajudará essas 3 coisas. E aqueles que quiserem também, novamente o convite para irem com o Padre para a Terra Santa. Querido irmão, querida irmã, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos falar sobre vocação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por rezarem com o Padre. Se Deus quiser, vamos fazer 30 dias com Maria em breve, e aí nós vamos meditar todos os mistérios do Santo Terço. O Padre também tem vontade um dia de fazer 30 dias de oração pela igreja. Vamos meditar Atos dos Apóstolos. Esse é o seu canal, é o nosso canal, é aqueles que amam, querem conhecer mais sobre Jesus e a sua igreja. Esse daqui é o seu lugar. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, Quando nós completarmos 200 mil inscritos, nós teremos uma live sobre todos os evangelhos. Se preciso mais do que uma. Então faça a sua inscrição e vamos adiante, com muita fé, devoção, sempre na verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre, força. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando
minha vida é do Mestre. Força! Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre.